Oi, pessoal, eu sou a Ju. Eu sou o tio Lucão. E continuando no nosso tema sobre oração, o tema que a gente vai falar hoje é experimentando as respostas de Deus. Para isso, a gente vai começar com uma oração. Okay. Senhor nosso Deus, obrigado pelo dia que tivemos hoje, Pai. Eu te peço que esteja abençoando nossa família, abençoando o nosso culto agora, colocando sua palavra em nosso coração, colocando sua palavra em nossa mente, e que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para que nossas orações possam vir de acordo com o coração do Senhor, de acordo com a tua vontade, Pai. E seja feita a sua vontade sempre acima da nossa, em nossas orações e nossos pedidos. Em nome de Jesus, amém. Amém. E falando sobre experimentar as respostas de Deus, hoje nós vamos ver 4 personagens que experimentaram as respostas de Deus sobre suas orações e suas petições. A gente vai começar falando de Ana. Ana era esposa de Eucana e eles não conseguiam ter filhos. Ela tentava e não conseguia ter filhos. Ela sempre ia no templo, orava e pedia a Deus um filho. E um dia ela estava tão concentrada em suas orações que o sacerdote do templo até achou que ela estava bêbada, de tanto que ela estava orando e fazendo seus pedidos a Deus. Chamou a atenção dela. Ela falou, não, eu estou aqui orando a Deus por um filho. E o sacerdote falou, que seja feita a vontade de Deus na sua vida. E aí ela fez uma oração e fez um voto, dizendo assim, essa passagem está em 1 Samuel 1:11. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe dares um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. E Deus atendeu a oração de Ana e lhe concedeu um filho, que foi Samuel. E Samuel foi então dedicado a Deus e sempre servia a Deus no templo. E a oração de Ana nos ensina a sempre buscar a Deus e nunca desistir, mesmo quando parece impossível que o nosso pedido seja atendido, porque ela, claro, antes não conseguia ter filhos. E a segunda personagem que a gente vai ver hoje é Esther, a rainha Esther. Esther era esposa de um rei e ela foi criada pelo seu primo Mordecai. Mordecai tinha um inimigo que chamava Amã, que queria muito destruir o povo de Israel. E ele estava tramando para destruir o povo de Israel. E Esther tinha uma posição muito alta por ser esposa do rei, e ela chamou todos os judeus para fazer uma oração e um jejum conjuntamente com todos, para que o povo de Israel e os judeus não fossem atingidos por Amã. E a oração dela foi a seguinte, essa passagem está em Esther 4:16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ela fez esse clamor conjunto com todos, pedindo para que os israelitas não fossem mortos. Então ela teve muita coragem para enfrentar o rei, para que o povo dela fosse salvo. E ela nos ensina com essa oração para sempre a gente ter coragem de enfrentar os nossos problemas. Eu vou falar um pouquinho agora sobre Daniel. Daniel era um homem muito querido por todos na cidade. Daniel era presidente naquela época. Existia o rei Dário, e Daniel era parte do governo, ele era presidente junto com outros tantos. E Dário viu as qualidades de Daniel e queria colocar ele como parte do governo, como parte reinante ali. Só que as pessoas viram isso, ficaram sabendo disso e não gostaram. E ele falou assim, o que a gente pode acusar Daniel? Não tem nada que a gente pode acusar ele. Ele é muito bom, ele é muito querido, não tem nada que a gente pode apontar nele que está de errado, porque ele sempre seguiu muito a Deus, muito fiel a Deus. Ele falou, bom, então só tem uma forma de a gente fazer isso, é seguindo a lei do Deus dele, indo contra a lei do Deus dele. Então vamos fazer um decreto, uma lei,
que proíbe as pessoas de orarem a outros deuses, de fazerem pedidos a outros deuses ou outras pessoas por 30 dias. Esses presidentes foram lá, assinaram essa lei, mostraram para Dário que todos os presidentes assinaram, concordaram, e Dário falou, tá bom, tá ok. E aí Daniel ficou sabendo disso, foi correndo para casa, ajoelhou, foi para o quarto, onde tinha janelas, onde as pessoas podiam vê-lo lá de fora, ele queria talvez ser visto, ajoelhou e 3 vezes por dia orava, nesses 30 dias. Ele podia esperar 30 dias para não ser punido, para não ser morto, algo do tipo, mas não. Ele não bobeou, não deixou o tempo passar, e mesmo nos 30 dias proibidos, ele ajoelhou e orou. Os presidentes viram isso, não gostaram e foram lá falar com o rei Dário. O rei Dário falou, poxa, mas e agora, né? Ele tentou livrar Daniel ainda de uma punição, de ser jogado para a cova dos leões, mas não conseguiu. Ele teve que jogar Daniel, e aí vem toda aquela história de Daniel na cova dos leões. Mas em Daniel 6:10 fala assim, Daniel, pois, quando soube que o edito, a lei, né, estava assinado, entrou em sua casa, ora via no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. E nisso Daniel continuou ali firme e forte na oração, firme e forte, fiel a Deus, e ele vai continuando aí na sua história, sendo livrado pelos leões, e entre outros tantos problemas. Outra parte que fala na Bíblia é a conhecida de Jonas, que foi engolido por peixe. Deus tinha mandado Jonas pregar uma igreja, a uma cidade, que é o que a gente entende seria uma cidade muito difícil, muito ruim. As pessoas não tinham nenhuma vontade sequer de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a pregação, de se converter, estavam ali em perdição. Mas Deus queria que Jonas fosse para lá. E Jonas olhou aquela cidade e pensou, não quero ir para lá não. Ele entrou num barco e foi para outra cidade, e nesse caminho para outra cidade teve uma tempestade, veio um peixe, engoliu Jonas, e lá dentro Jonas, naquela toda situação, aí lembrou do Senhor, né? Em Jonas 2, de 1-2 fala, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Então Jonas continuou ali por 3 dias, depois foi cuspido no mar ou na praia, na cidade que Deus tinha designado de Jonas para ir. Então, querendo ou não, Jonas se deu mal nessa história, acabou sendo engolido e foi feita a vontade de Deus como sempre é feito. E com isso a gente finaliza com mais uma oração, já que o tema de hoje é Deus escutando a nossa oração. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais um estudo de hoje, muito obrigada por mais uma lição. E nós te pedimos, Pai, que nos ensine a orar de acordo com a tua vontade e que o Senhor incline seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Que o Senhor continue guardando o nosso dia e nossos familiares e a nossa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, pessoal. Até mais.